Olá pessoal, professor Diego falando. Nós estamos começando aqui mais uma videoaula para o nono ano, no dia 26 de agosto, aula de História. E a gente vai começando logo aqui com a nossa agenda de hoje, tá bom? A agenda aí de hoje, nós temos classe, revisão dos capítulos anteriores, 11, 12 e 13, e também a correção e entrega de exercícios do mês, tá? Para casa, uma coisa bem fácil, só uma leitura do capítulo 14, que tem como tema a Segunda Guerra Mundial, que já fica aí com pré-conhecimento para vocês para a próxima aula. Nós então, pessoal, o que eu peço para vocês? É para que vocês possam então entregar os exercícios, né, das páginas aí que foram colocadas. Eu vou colocar para vocês no grupo do WhatsApp então quais são as páginas que vocês têm que fazerem no nono ano, tá bom? Que é as páginas 100, 101, 105, 108, 109 e 121. Mas lá no grupo do WhatsApp a gente vai colocar bem direitinho essa situação. Então vamos lá, então revisãozinha básica, Revolução aí, capítulo 11, falando sobre a Revolução Russa. Nós temos aí os antecedentes da Revolução, ou seja, uma crise econômica que abala a Rússia. A Rússia, inclusive, está muito atrasada em relação a outros países como a Inglaterra e outros países europeus. A Rússia permanece muito agrária, enquanto a Inglaterra já tem avançado bastante na Revolução Industrial. E nós temos os czares, né, que são como os imperadores da Rússia, né, aqueles que concentram o poder. E começa-se aí uma forte oposição ao czarismo. Lembrando, pessoal, que em todo o mundo nós ainda estamos aí ainda colhendo frutos de um grande movimento de independência de nações que antes eram colônias, de uma contestação ao absolutismo, né, que é justamente aquela concentração exagerada de poderes nas mãos de um rei, de um monarca ou de qualquer tipo de linhagem política. Então, nós estamos caminhando para as reformas políticas e avanço desses protestos na Rússia. O czarismo cai, nós temos o governo provisório de Lvov, e nós temos aí os bolcheviques, os mencheviques, que são grupos partidários que estão disputando o poder, onde os bolcheviques, que são um grupo mais radical, conseguem a tomada do poder, e a sua linhagem ideológica é a linhagem do socialismo, né? Que tem como características básicas fundamentais uma economia de mercado que tem por objetivo colocar o proletariado, os trabalhadores, no poder, onde a produção seria dividida de maneira igualitária entre as classes para poder extinguir a pobreza, né? Infelizmente, nós temos dificuldades em relação a isso, porque esse projeto não é colocado em prática de maneira correta, já que sempre há desvirtuações desse modelo, onde sempre há uma concentração, continua-se havendo uma concentração de riqueza em um grupo minoritário, enquanto o restante da população não consegue obter as promessas colocadas em xeque nessa questão. Capítulo 12, nós vamos ter a crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pessoal, no pós-guerra, eles tiveram um avanço econômico gigantesco. Professor, por quê? Porque no final da Primeira Guerra, os Estados Unidos praticamente não participaram da guerra de maneira presencial. Os Estados Unidos produziam alimentos, produziam recursos que eram enviados, né, para os países em guerra. Ele emprestava dinheiro também. Então, quando termina a Primeira Guerra, nós temos uma Europa devastada, uma crise humanitária, com milhões de vidas perdidas, uma crise também estrutural, já que muitos prédios, escolas, fábricas, indústrias foram destruídas, cidades completamente arrasadas, estradas. Então a Europa, os países que participaram com o maior peso da Primeira Guerra, precisam se reconstruir. Enquanto os Estados Unidos só fez avançar e crescer, né, emprestando dinheiro, mandando recursos. Ele entra no finalzinho da Primeira Guerra, mas praticamente não há prejuízos. Então há uma supervalorização da economia americana. Dessa forma, então essa supervalorização fez com que esse modelo econômico capitalista do Brasil, dos Estados Unidos, acabe entrando em colapso. A Bolsa de Valores é um local onde você tem uma empresa e você oferece vender a sua empresa em forma de ações, ou seja, você tem direito àquela empresa através de um valor em dinheiro que você paga para ter direito sobre aquela ação. As empresas continuaram a produzir muito, a oferta e a demanda eram muito grandes, a oferta e a procura muito grandes, mas à medida que a Europa foi se reconstruindo, nós temos um mercado estadunidense
que continua produzindo em abundância, mas a Europa vai começar a diminuir a sua compra desses produtos dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos continuam produzindo em abundância. Quando é que o capitalismo quebra? Ou então, pelo menos, entra em crise. É quando a oferta, né, é muita e a procura é pouca. Então, nós estamos empresas quebrando, desemprego aumenta, até que a Bolsa de Valores, em 1929, para absurdamente, porque muitas empresas quebraram e chegaram a zero no seu valor de ações. Isso tem então, uma cascata de problemas econômicos gigantescos nos Estados Unidos, desemprego em massa, fome em massa, muito endividamento. E aí os Estados Unidos, o governo americano intervém no Banco Central, o Banco Central aí começa então a ter uma série de projetos, aí a política do New Deal, né, que é o novo acordo de metas. Então o governo americano começa a trabalhar numa política social para ajudar as pessoas desempregadas, as pessoas em crise, faz um reinvestimento na moeda americana, libera financiamento com juros baixos, até que os Estados Unidos começam a se reerguer. Mas essa quebra dos Estados Unidos também afeta outros países ao redor do mundo. E dessa forma, então a crise de 29 entra na história como um capítulo difícil da política americana, mas não só disso, mas também de toda a economia capitalista no mundo. E no capítulo 13, pessoal, a gente trabalhou a questão da ascensão do nazifascismo, né? Nós vimos o autoritarismo em ascensão. Na medida, então, que temos correntes ideológicas divergentes entre si, entre o socialismo, né, e o capitalismo, nós temos também, então, essas linhas políticas disputando o poder. A Primeira Guerra deixou uma marca muito forte no imaginário europeu e no imaginário também ocidental como um todo, e as pessoas temem uma Segunda Guerra, que vai acabar acontecendo justamente por esse exagero, né, nas brigas ideológicas. E dessa forma nós temos então o autoritarismo, que, pessoal, não é de direita nem de esquerda. O autoritarismo ele faz parte de qualquer corrente ideológica política. E nós vamos ver então o fascismo. Professor, o que é o fascismo? É um controle exagerado da população, onde através de uma doutrinação ideológica, onde se ensina que todos devem estar unidos. A palavra fascismo vem de fácio, que tem a ver com os feixes que eram amarrados e ficavam bem firmes, justamente formando uma espécie de foice, né? Então o fascismo tem a ideia de que todos devem estar juntos para que se tornem fortes. Se alguém fora desse feixe, se alguém fora dessa união, é tido como fraco, que deve ser descartado. E esse fascismo ele vai estar muito presente aí na Itália, com o Benedito Mussolini. Nós vamos ter também esse fascismo se manifestando na Alemanha, com o Adolf Hitler, aproveitando-se da fragilidade emocional da Alemanha, que saiu muito derrotada na Primeira Guerra. Ele inspira os alemães a lutarem para conquistar novos territórios, a devolver a glória alemã, e ele usa um discurso fascista para isso, né? Então, união absoluta, quem é contrário deve ser derrotado, deve ser massacrado e visto como traidor do governo, não só do governo, mas traidor da nação, traidor do seu próximo. E nós temos as desgraças todas que o nazifascismo fez. E temos também o fascismo se manifestando em outros lugares, como em Portugal, tendo o nome de salazarismo, e na Espanha também com o nome de franquismo. Nós temos aqui, pessoal, basicamente o quê? Nós temos basicamente, pessoal, então assim, o fascismo apenas tendo nomes diferentes, em locais diferentes, mas mantendo as mesmas características. De que uma vez então que você discorda das pessoas, você então passa a ser visto como inimigo, né? A discordância em si já o trata como inimigo, que você deve ser eliminado, ou então você deve se submeter à força aos princípios ideológicos daquela doutrina. Então o fascismo pode ser tanto de direita como de esquerda, é isso que a gente viu em sala de aula. Pois tá bom, meu povo, então é isso, resumão rápido, né? Capítulo 11, 12 e 13, só pra gente lembrar das ideias. E acompanhe então aí, quem não entregou, entregue os exercícios aqui via WhatsApp, e até a próxima aula, tá bom? Tudo de bom pra vocês, tchau, tchau.